Então eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui nesta oportunidade para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nesta oportunidade nós estaremos estudando ainda a carta de Paulo aos Gálatas, como já fizemos a leitura do texto do capítulo 5. Eu quero chamar a sua atenção para este breve estudo. Paulo, ele inicia o capítulo 5 retomando ao tema central da sua epístola. Qual é o tema central da epístola de Paulo aos Gálatas? A salvação unicamente pela fé em Cristo. Ele retoma esse tema aqui no capítulo 5 e não deixa de advertir sobre o risco de se tentar misturar a graça com a obediência à fé ou a obediência à lei mosaica. Ele está tentando exatamente fazer aqui uma advertência aos irmãos, tentando instruir aos irmãos em relação à graça e também em relação à lei. O versículo 1, Paulo, ele afirma o seguinte, no versículo 1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ele se envolve aqui neste processo, nesse pacote de libertação. Ele exorta os irmãos da Galácia a estar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Paulo está aqui afirmando que nós fomos libertos por Cristo. Cristo nos outorgou a liberdade. Não foi uma liberdade parcial, não foi uma liberdade qualquer, foi a liberdade cristã, a liberdade em Cristo. Aleluia. E ele completa ainda no versículo 1: não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não voltem a se colocar debaixo do jugo da servidão. Paulo usa aqui a expressão jugo, que no nosso contexto nós bem sabemos que o jugo é a canga do boi, Hoje nós não usamos muito, praticamente não se tem o carro de boi, mas nos tempos antigos e até dias atrás ainda se usa em alguns lugares o carro de boi. É um artefato de madeira que é colocado ali sobre o pescoço a serviço do boi, e uma junta de bois, um par de bois, vão caminhando, arrastando o carro ou qualquer outro objeto, a carga que é colocada ali para eles carregar. O jugo é colocado no pescoço do boi. Paulo, ele afirma que os irmãos, os convertidos em Cristo, não deveria mais se colocar debaixo do jugo, porque Jesus já havia os libertado de qualquer jugo. No versículo 2, ele assevera que se os irmãos convertidos em Jesus se deixarem se circuncidar, Cristo de nada aproveitará para eles. Ou seja, se vocês se deixarem se circuncidar para serem salvos, vocês estão anulando todo o sacrifício de Jesus por vocês. Paulo estava querendo explicar, tentando clarear na mente dos irmãos, que Jesus morreu na cruz para nos redimir de todo o pecado, para nos libertar de toda a condenação, para tirar de sobre nós todo o jugo. Então, Paulo estava dizendo que não era mais necessário qualquer outra coisa a não ser a fé no sacrifício de Jesus Cristo para
permanecessem sendo verdadeiros cristãos. No versículo 3, Paulo ainda assevera: deixasse circuncidar, obrigaria este homem, este crente, a guardar toda a lei. À medida que ele voltasse para alguns rudimentos da lei, isto o tornaria obrigado a guardar toda a lei, o que era impossível. Paulo afirma que nem mesmo aquelas pessoas que estavam persuadindo os crentes, e eu não estou falando aqui de crentes judeus, não, amados, porque o judeu, por natureza, ele já é circuncidado. O judeu até hoje, aos dias de hoje, por natureza, ele é circuncidado. É um concerto, é uma aliança de Deus com Abraão. Eu estou me referindo aqui aos irmãos gentios, que nada tinha a ver com os preceitos da lei mosaica, que estavam sendo persuadidos ou obrigados a se comportar como um judeu para garantir a sua salvação. E Paulo estava exatamente repreendendo os irmãos que estavam se deixando persuadir por estes falsos mestres, como Paulo se refere àqueles crentes judeus que estavam tentando obrigar com que os crentes gentios se colocassem debaixo do jugo da lei. O versículo 4 ele afirma, e é uma afirmação muito forte, que da graça tendes caído. Quando alguém cair da graça, é o mesmo que se desviou do Evangelho. Paulo, ele está fazendo aqui uma constatação severa aos irmãos que já tinham se circuncidado, se deixado circuncidar, para se sentirem mais à vontade ou aceito pela igreja judaica. Ele chegou a afirmar que eles tinham se desviado, tinham caído da graça, tinham desfalecido da fé. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês negaram a fé em Jesus, vocês anularam o sacrifício de Jesus por vocês. Paulo, ele declara que os tais caíram da graça e estão separados de Cristo. Paulo deixa claro que abandonar o princípio da graça de Deus, que nos traz vida e salvação, é o mesmo que anular a nossa associação com Cristo e deixar de permanecer nele. Os irmãos estavam pensando que estavam fazendo algo para santificar ainda mais a sua vida. Paulo, ele deixa claro que o processo de santificação do crente não passa pelos rudimentos da lei, mas pela santificação do corpo, da alma e do espírito diante de Deus. O versículo número 6, queridos, Paulo, ele explica que a fé, ela opera por amor. A nossa fé salvífica, a fé cristã que habita em nós, ela é operada nas nossas vidas, não por obras da carne que a gente venha fazer, mas pelo amor, aleluia, o amor de Deus por nós e o nosso amor pelo Senhor e pela sua palavra, a nossa determinação de servir a Deus acima de todas as coisas, aleluia. A fé salvífica, ela é uma fé viva num Deus vivo e todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é uma fé viva no Salvador vivo. Fé, ela é algo assim vital, e ela só pode ser expressada nas nossas vidas através do amor. As obras ou os rudimentos não expressam exatamente a fé que o crente tem, ou que vive, ou que professa, mas o amor de Deus nas nossas vidas, ele é capaz de externar a fé que nós temos em Jesus. O amor de Deus, ele nos motiva
aleluia, não só a viver uma fé intrapessoal, uma fé do nosso interior com Deus, mas nos leva a externar a nossa fé na convivência, no nosso grupo social, na sociedade aonde a gente vive. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé é baseada principalmente no amor. A fé que deixa de amar e obedecer a Cristo verdadeiramente, que deixa de demonstrar esse interesse genuíno pelo reino de Deus, que deixa claramente de resistir ao pecado e ao mundo. Me desculpe, queridos, mas não é uma fé salvífica. A fé salvífica, ela nos leva a resistir ao pecado, a ter aversão ao rudimento do mundo, e ela nos leva a amar as pessoas, amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, conforme a palavra de Deus nos orienta. No versículo número 7, Paulo, ele afirma que as pessoas que se comportaram desta forma, elas foram impedidas de obedecer à verdade. O fato de elas deixarem-se circuncidar, e nos textos anteriores nós já estudamos, o fato de elas estarem guardando dias e festas para tentar justificar ali a sua crença em Jesus, a sua vida de piedade diante de Deus, Paulo estava afirmando categoricamente aqui no versículo 7, que aqueles irmãos, eles estavam impedidos de obedecer à verdade. Aqueles rudimentos, aqueles preceitos estavam os impedindo de obedecer à verdade. O falso ensino, ele ou nega as verdades fundamentais da fé cristã, ou declara que é necessário algo além mais do Novo Testamento para o crente continuar sendo cristão completo. Nós precisamos ter muito cuidado com os falsos ensinos. O ensino que diz que não tem nada não, isso não tem nada a ver, ou seja, ele está tentando omitir alguma verdade bíblica, alguma doutrina cristã e apostólica, está relaxando o padrão doutrinário da igreja, e isso é prejudicial. Mas aquele ensino que também diz que só a fé em Jesus não basta, e que é necessário alguma coisa a mais além daquilo que está descrito no Novo Testamento para nossas vidas em relação à salvação, também é prejudicial e é um ensino anticristão. Eu quero aqui fazer 3 afirmações em relação ao perigo desse tipo de ensino. A primeira afirmação é que todo ensino cristão deve ser averiguado pelo teste da verdade apostólica. Devemos ter em mente a seguinte pergunta: o ensino em evidência está em conformidade com a mensagem original de Cristo e dos apóstolos no Novo Testamento? Sempre que alguém vier ensinar para você algo novo, dizendo que você não está obedecendo direito, que você não está fazendo o suficiente, observe se esse novo ensino que a pessoa está trazendo, ela está em conformidade com a mensagem central de Cristo e com a mensagem apostólica. Porque, queridos, Cristo tornou os apóstolos, deu a eles o seu Espírito e os capacitou para consolidar a sua igreja na terra. É tanto que os apóstolos foram inspirados pelos Senhores que escreveram, nem todos escreveram, ou nem todos os escritos foram colocados no cânon sagrado, mas o que temos aqui do apóstolo Paulo, do apóstolo João, do apóstolo Pedro, do apóstolo Tiago, do apóstolo Judas. Eu não estou me referindo ao Iscariote, mas um dos irmãos de Jesus, assim como Tiago também aqui, não Tiago apóstolo que caminhou com Jesus, mas um Tiago apóstolo que se tornou apóstolo após a ressurreição de Cristo, porque aquele primeiro foi decapitado por Herodes. Os irmãos conhecem a história, está em Atos dos Apóstolos.
Pelo contrário, todo o ensinamento apostólico ele corrobora com a doutrina cristã, com os ensinamentos de Jesus. É por isso que o que nós seguimos, que nós obedecemos para agradar a Deus, é o padrão doutrinário de Cristo e dos apóstolos. Não quer dizer que os apóstolos têm uma doutrina e Cristo tem outra, não, é a mesma doutrina. Eu só estou colocando isso aqui bem claro para nós compreendermos que o Novo Testamento ele contém todas as informações que uma pessoa necessita para garantir a sua salvação diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É suficiente para garantir a salvação de toda a humanidade. Devemos ter muito cuidado, pois o ensino tanto pode omitir parte da mensagem apostólica, como pode acrescentar algo extra-bíblico ou fora de contexto para torcer a verdade cristã ou apostólica. Às vezes o texto está até na Bíblia, mas está em um contexto diferente, e alguns ensinadores pegam esses textos e tentam colocar dentro do arcabouço da doutrina da salvação para colocar um jugo sobre as pessoas, quando apenas a fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo é suficiente, aleluia, para a salvação, para completar a salvação na vida da igreja. Esta foi a primeira afirmação. A segunda afirmação que eu quero fazer é que nós nunca devemos averiguar estes novos ensinamentos, esses tais ensinamentos, exclusivamente pelos nossos sentimentos, pela nossa experiência, pelos resultados que esses ensinamentos geraram, pelos milagres que essas pessoas operaram, ou por aquilo que outras pessoas estão dizendo destes ensinamentos. O Novo Testamento é o padrão supremo da verdade salvadora para mim e para você. Louvado seja Deus. A terceira verdade, queridos, é que nós devemos nos acautelar de qualquer ensino afirmando que as Escrituras já não é mais suficiente, já está ultrapassada, e ensinos que tentam colocar filosofias, ciência ou outras coisas modernas no arcabouço doutrinário para que o homem tenha um bom relacionamento com Deus. Precisamos ter muito cuidado, acautelai-vos, nos ensina a palavra de Deus. Hoje nós temos mestres que são verdadeiros coaches, pessoas que são capazes de levar uma multidão inteira às lágrimas, são pessoas que são capazes de motivar o auditório inteiro e fazer com que aquele auditório vai para casa alegres, com uma visão diferente, mas nem sempre esses ensinos estão em conformidade com a palavra de Deus. Nós precisamos nos acautelar, ter cuidado, ser igual à igreja da cidade de Bereia, os bereanos. Quando Paulo estava ensinando a palavra de Deus, eles estavam consultando para ver se o que Paulo estava ensinando estava de acordo com os padrões bíblicos. Nós também precisamos ser cautelosos, queridos, para não sairmos por aí sendo levados, como o próprio Paulo diz, por qualquer vento de doutrina, mas estamos firmados, embasados no que a palavra de Deus nos ensina, na revelação da palavra de Deus através da doutrina da salvação. No versículo 13, Paulo afirma que os Gálatas, eles foram chamados à liberdade. A igreja, ela foi chamada à liberdade. A liberdade que vem de Cristo é, acima de tudo, a libertação da condenação e da escravidão do pecado e do domínio total de Satanás. A verdadeira libertação ocorre quando o crente se une a Cristo e recebe o Espírito de Deus na sua vida. A libertação da escravidão espiritual ela é mantida através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, você
também pela obediência ao Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque tem gente que diz que é cheio da presença de Deus, que é cheio da presença do Espírito Santo, no entanto, é uma pessoa trabalhosa, é uma pessoa desobediente, e eu duvido que uma pessoa desobediente seja cheia da presença de Deus, seja cheia da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não gosta de contenda, não suporta contenda, não habita em casa cheia de contenda, de divisões, de pecados, de porfias, cheia de obras da carne. O Espírito Santo precisa habitar em uma habitação pura, em uma habitação santa, aleluia, e só consegue oferecer a Deus uma habitação santa quem está de fato centrado na liberdade gerada por Cristo Jesus no Calvário para as nossas vidas. A liberdade em Cristo, ou a liberdade proporcionada por Cristo, não é uma liberdade para o crente fazer o que quiser da sua vida, não, amados. É uma liberdade que nos deixa livres para servir a Deus. Tem muita gente que se confunde com esta liberdade em Cristo e pensa que pode fazer qualquer coisa da sua vida. Nós fomos libertos do poder do pecado, libertos da condenação eterna, libertos do império das trevas e nos tornamos servos de Deus. Servo tem liberdade para alguma coisa? Servo só faz aquilo que o seu Senhor permite, que o seu Senhor orienta, que o seu Senhor determina. Então nós somos livres para servir a Deus, aleluia, em espírito e em verdade. Aqui nós concluímos a primeira parte deste capítulo, e a partir aqui do versículo 16, Paulo ele vai tratar dos frutos gerados pela submissão a Cristo ou pela insubmissão a Cristo. Paulo vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Ele vai descrever um cenário de guerra aqui nessa parte do versículo 16 ao 26. Mas esse cenário de guerra, amados, não é um cenário de uma guerra, de uma luta entre duas nações ou entre nações. Não é um cenário onde a arma, por exemplo, é um tiro de canhão, de metralhadora, ou uma ameaça de bomba atômica, ou quem sabe o embargo econômico de uma nação. Essas são as armas utilizadas nas guerras modernas, nas guerras atuais. Estamos presenciando aí uma grande guerra que está influenciando o mundo inteiro, inclusive a guerra da Ucrânia, chamada guerra da Ucrânia, que na verdade a Ucrânia não está fazendo guerra com ninguém. É um nome até um pouco contraditório, porque é a Rússia que está fazendo guerra contra a Ucrânia, mas é chamado no mundo inteiro a guerra da Ucrânia. A Ucrânia foi invadida, foi provocada. Na verdade, ela não está fazendo guerra, ela está resistindo uma invasão. Mas essas armas, elas são conhecidas nesse tipo de guerra. Não é desse cenário que Paulo está falando. Paulo está falando de uma guerra interior, de uma guerra que acontece aqui, amados. Olha, dentro do meu coração. Por que eu estou apontando para a minha cabeça? Porque o coração do homem que a Bíblia se refere não é este órgão bombeador de sangue, mas o coração é o entendimento, é o intelecto, aonde pelo o canal por onde o homem tem contato com Deus, conhece a Deus, tem intimidade com Deus, tem comunhão com o Senhor, tem o desejo de servir a Deus e também tem inclinação para as coisas do mundo. É no coração do homem. É por isso que a Bíblia se refere em algumas cenas, subiu ao coração. É porque foi para a fonte dos desejos do homem. Então a guerra que Paulo descreve aqui nesses versículos é uma guerra interior, queridos, uma guerra constante. E esta guerra não é só na presença do novo convertido, na vida do novo convertido, não é só na vida daquele que está sendo discipulado, que está aprendendo. Esta guerra não é só na vida das crianças, da vida dos adolescentes ou dos jovens. Esta guerra é na vida de todo
guerra nenhuma dentro de mim. Se não existe nenhuma guerra dentro de você, eu me preocupo com o teu estado espiritual. Porque o próprio Paulo, aquele que desafiou a igreja, seguiu o exemplo dele. Ele declarou que havia uma guerra constante dentro do seu coração, do seu interior. Ele chegou ao ponto de dizer: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. O que é isso? É resultado da guerra interior no nosso ser, no nosso coração. E Paulo, ele fala desta guerra travada, constante, é um conflito espiritual interiormente no crente, envolve toda a totalidade da pessoa. Este conflito resulta numa completa submissão às más inclinações da carne, o que significa voltar ao domínio do pecado, ou numa plena submissão à vontade do Espírito Santo, continuando o crente sob o senhorio de Cristo. Esse conflito gera dois resultados. Ele pode gerar um resultado de declínio espiritual, e ele pode gerar um resultado de crescimento espiritual. Quando é que ele gera um resultado de declínio espiritual? É quando o crente começa a dar lugar aos prazeres da carne. É quando os desejos carnais ou as ocupações desta vida, as preocupações desta vida, sejam elas prazerosas ou até mesmo no trabalho, tomam um lugar superior ao lugar de Deus nas nossas vidas. Aí nós estamos cedendo a estas tentações. É por isso que a Bíblia nos orienta: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois disso o que acontece? Todas as coisas são acrescentadas. Tem muita gente invertendo as prioridades e estão entrando em declínio espiritual. Mas quando nós nos submetemos ao verdadeiro senhorio de Cristo, quando nós nos submetemos à vontade de Deus nas nossas vidas, nós estamos nos submetendo ao estudo da palavra, à oração, a vir à casa de Deus, a congregar, a vencer o cansaço. Tivemos uma semana de trabalho, hoje é sexta-feira, aí você está aqui na casa de Deus, você está lutando, aleluia, você está vencendo esta luta interior. Você poderia dar qualquer desculpa: eu estou cansado, eu não vou à igreja hoje não, eu viajei, eu cheguei de viagem agora há pouco, foi o meu caso, tive uma semana cheia, trabalhando, viajando, muitas lutas, mas estou aqui, aleluia, alegre, feliz, agradecido a Deus. É uma batalha que eu estou vencendo, amados. Quando você alimenta este lado, você é vitorioso nesta batalha espiritual, aleluia. E como eu disse, queridos, as armas desta batalha não é bomba atômica, não são canhões, não são metralhadoras, não são embargos econômicos. Paulo, ele fala de obras da carne e fala de fruto, no singular, do Espírito. Observe aqui do versículo 19 ao 21, Paulo, ele está se referindo às obras da carne. E o que são obras da carne? Leia comigo aí no versículo 19, no capítulo 5 de Gálatas. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, veja lá: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. A lista é infinita.
e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É uma infinidade, amados, de coisas que o crente pode vir a praticar, que vai roubar dele o reino de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado nessa caminhada espiritual, porque nós somos salvos, estamos salvos, aguardando o arrebatamento da igreja. Mas se nós não vigiarmos, alguém pode roubar da nossa coroa. Esse roubar a coroa é roubar a salvação, é roubar o reino de Deus, tirar o reino de Deus das nossas vidas. Agora, vejamos aqui o que é o fruto do Espírito. São 9 facetas, mas Paulo se refere a essas 9 facetas como no singular, o fruto. Observe, versículo 22. O fruto do Espírito é amor. Em primeiro lugar, nós já falamos sobre o amor nesta mensagem. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra tais coisas não há lei. Ou seja, não há nenhuma contradição, não há nenhuma contraindicação para estas coisas. Então você observou que esta guerra, ela pode ser alimentada por 2 tipos de combustíveis, e você vencerá a guerra dependendo do combustível que você está usando. Você pode estar usando amor ao invés de inveja, de dissensões, de porfia. Você pode estar usando longanimidade ao invés de contendas, ao invés de ser uma pessoa de pavio curto, como se dizem por aí. Você pode estar usando a paz ao invés de provocar a guerra. Então, queridos, nós precisamos estar atentos, aleluia, a estas orientações, para que nós possamos ter uma vida saudável, uma vida cristã saudável, ter uma comunhão com o Senhor Jesus e ter a nossa salvação garantida. Aleluia. Portanto, resumindo, não há nada mais que o homem precisa fazer a não ser seguir a paz com todos, aleluia, e a comunhão com o Senhor, praticando o fruto do Espírito, evitando as obras da carne e se consagrando a Deus, porque só se consagra a Deus aqueles que conseguem praticar, viver o fruto do Espírito. É impossível alguém se consagrar a Deus se não for através do fruto do Espírito. Que Deus te abençoe, te dê graça e te dê oportunidade. Você que ainda não confessou a Jesus, não declarou a sua fé no jeito do Filho de Deus, eu te convido nesta hora, através deste estudo, a entregar a tua vida a Jesus, a confessar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para que você tenha salvação, para que você possa acessar o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.